Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de todos num assunto tão importante que nós vamos estar discutindo hoje, que é a dengue e a chikungunya. Trouxemos o Dr. Merri, que fará a apresentação da doutora. Por favor, doutor, que é um médico muito conhecido na nossa cidade e que nos deu o prazer da sua presença. Muito obrigado, Vânia, muito obrigado. Agradeço a presença de vocês, do secretário de Saúde, do vereador, demais pessoas presentes. Para mim é uma satisfação sentir-me em esta minha terra querida de Bariri. E comigo vieram duas pessoas do quais eu trabalho todos os dias de segunda a sexta. A doutora Patrícia, que é pediatra. Falar delas seria até perder algumas palavras, porque é uma das melhores pediatras que nós temos na região de Marília. A dedicação, o jeito dela, a amizade, o carinho e aquela dedicação que nós vemos o dia a dia que ela tem com as crianças. Mas não só isso, ela tem outras virtudes. Lá pelos anos de 2008, sabendo que ela era uma pessoa capacitada, empurraram ela para preparar uma aula sobre dengue, porque quase ninguém sabia. E ela, nessa época, ensinou primeiro às enfermeiras, depois de uns meses, deu aula para os médicos que fazíamos parte da Secretaria de Saúde e dos hospitais. E, enfim, hoje nós trouxemos ela para dar um tópico à situação de dengue, que não só em Marília, que está aumentando dia a dia, em estes últimos dias. Quem vai falar é a enfermeira nossa e minha chefe também, que ela trouxe e recopilou tudo o que vai vocês entenderem por que estamos tão bem preocupados lá em Marília. E com isto, então, vamos a dar a palavra à doutora Patrícia. Obrigada, boa noite a todos. O Dr. Merri é um pouco mentiroso. Eu vim conversar um pouquinho de dengue com vocês. Lá em Marília eu acabo fazendo esse treinamento com o pessoal da equipe que a gente trabalha no pronto atendimento e da Secretaria da Saúde. Eu me formei em pediatria há 15 anos e fiz infectologia. Então, pela área da infecto, eu acabo pegando essa parte lá em Marília. E aí, falar de dengue... Desde 1986 começou as epidemias no Brasil, e aí a importância da gente estar organizando o sistema, porque muito mais do que prevenir a doença é quando ela chegar, a gente saber tratar, saber acolher esse paciente. Então, um sistema organizado, a gente vai conseguir abordar e ter sucesso no tratamento. Esse slide... eu coloquei que foi os números de casos suspeitos e confirmados em Marília de 94 até o ano passado. Em 2007 foi um ano que teve um surto, como está sendo esse ano para nós. Aí teve 4.332 suspeitos e confirmados foram 2.799. Nesse ano a gente falou sistematicamente para a secretaria, para os médicos, em todos os locais. No ano seguinte a gente teve sucesso. Em 2008, a gente consegue ver que caiu o número de casos. Foi para suspeitos de 663 e de confirmados somente 3. Então, a importância da gente estar treinando a equipe para combater. E agora é a época, né, da dengue, que é a sazonalidade, por ser verão, né? Então, nosso maior caso é agora. Pode passar. Então, aqui eu acho que a equipe, né, tem que ser uma equipe multiprofissional, desde os agentes, né, de saúde,
enfermeiros que ficam na parte de frente, né, como a Vera, eles que acabam fazendo a história, fazendo a suspeita, levantando a suspeita, fazendo a triagem, que depois ela vai estar falando um pouquinho, e a equipe médica. E, além disso, a gente precisa estabelecer esse sistema de referência e contra-referência, né, para as unidades básicas, de pronto atendimento, de pronto-socorro para as unidades básicas. Então, o que seria dengue, né? Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, na maioria das vezes com evolução benigna. A gente pensa que só vai ser grave a dengue quando ela é o segundo episódio de dengue. Não, a dengue ela pode ter caráter grave desde a primeira infecção. Desde a primeira infecção ela também pode se agravar. É uma doença de notificação compulsória e tem que estar sendo registrados todos os casos, né, confirmados, tem que estar notificando, é de obrigação compulsória. Ela é transmitida por um vírus, RNA vírus, né, da família Flaviridae. Ela tem o tipo 1, 2, 3 e o 4, que foi reintroduzido aqui no Brasil em 2010. Existe o sorotipo 5, que foi encontrado em macacos na Ásia, porém, o macaco ele é um reservatório, mas ele não desenvolve a doença. Somente nós, humanos, que conseguimos desenvolver a doença. Tem que estar suscetível, tem que estar no local, né? A dengue ela confere uma imunidade parcial para os demais sorotipos e permanente para o sorotipo que está causando a doença. Então, a gente tem a imunidade permanente e a imunidade cruzada para os demais sorotipos. Durante uns 2, 3 meses depois do episódio, você fica imune aos demais sorotipos. Todos os sorotipos podem causar a doença. Ainda não tem, né, o tratamento, a vacina está sendo estudada para o ano que vem, lá no Butantan. Está sendo testada. Vamos ver o que espera para o ano que vem. Só circulou o sorotipo 1? Legal. Em Marília já teve os 4, já. Então, o vetor, todo mundo conhece, é o Aedes, né, do gênero Aedes. A gente tem o Aedes aegypti, o Aedes albopicto e o Scutellarius. Ele é antropofílico, né, porque ele se alimenta de sangue, né, a fêmea ela é hematófaga, e ele fica em regiões tropicais, né, e subtropicais. O Aedes aegypti agora está, né, com esse novo caso da chikungunya, também ele é um vetor. Não, pode passar a outra. Aqui são as larvas do mosquito, né, do vetor, para ilustrar. O histórico de como que a dengue chegou até aqui no Brasil, né? Então, eles falam que chegou através das embarcações, dos navios negreiros, né, nos reservatórios de água. E aí o nome foi dado porque eles colocavam que era um ataque de maus espíritos, que dengue pepo. Aí ficou o nome de dengue. O primeiro registro foi lá em Pernambuco, em 1685. Aqui está falando sobre o ciclo evolutivo do mosquito, que ele vai de ovo, larva, pupa e o mosquito adulto. Então, aqui que eu acho importante destacar que se a gente conseguir lavar aqueles reservatórios, os pratinhos de planta, então ele não chega na fase de mosquito. Então, a cada 10 dias, para ele sair da fase de pupa para o mosquito, são 10 dias. Então, se você estiver trocando ou colocando areia nos pratinhos de planta, você vai estar impedindo de estar fazendo o mosquito. A fêmea que bota, né, que vai transmitir, depois eu vou falar um pouquinho, pode passar, Vera. A transmissão, né, ela é feita pela picada de uma fêmea contaminada do Aedes, e existe 2 ciclos, o ciclo intrínseco e o ciclo extrínseco. O ciclo intrínseco é aquele que ocorre dentro do nosso organismo, que vai de um dia antes do aparecimento da febre até o 6º dia da doença. E o ciclo extrínseco, pode passar. Ele ocorre no mosquito, que vai de 8 a 12 dias de viremia, aí o vírus ele migra para as glândulas salivares, onde ele vai se tornar competente para ser transmitido. A fêmea, ela
fica, né, por volta de 45 dias, podendo contaminar até 300 pessoas. A fêmea ela tem, em média, uns 1.500 ovos que ela põe, né? Esses ovos eles ficam no ambiente favorável até por mais de um ano, quando ele pode encontrar, às vezes, suscetibilidade para eclodir. Às vezes passa um verão inteiro, no outro verão ele aparece. O ovo da fêmea é bem resistente. E uma fêmea contaminada que está colocando ovos, existe a transmissão vertical do vírus para os novos mosquitos. A transmissão não se dá por contato direto de um doente para o outro, né, só através da picada, não passa através de alimento nem de secreções. Então, quem tiver com dengue tem que estar se prevenindo de ser picado, para que não transmita o vírus para o mosquito e assim dar continuidade do problema, da doença. O mosquito ele é conhecido, né? Ele é o escuro e rajado de branco, menor do que um pernilongo. Ele tem o hábito de picar durante o dia e se desenvolve em água limpa e parada. A fisiopatologia, né, da doença acontece que o vírus ele tem afinidade pelo endotélio, que são o tecido que recobre o vaso. Então, ele vai se multiplicar, ele vai fazer a viremia em cima do endotélio. Com isso, ele vai ficar bem frágil, o endotélio vai ficar fragilizado, acontecendo uma hemoconcentração, onde o sangue vai ficando grosso e extravasa líquido para fora do capilar. Então, vai para o extracelular. E aí, a gente pode acontecer as hemorragias, os entupimentos, diminuir a circulação para os tecidos. Pode passar. Aqui está mostrando isso, né, o extravasamento de líquido de dentro do vaso para fora do vaso, do intra para o extracelular. Aqui a gente vai falar sobre a forma grave da doença. Pode pôr tudo. É que numa primeira infecção, numa prima infecção, a gente vai formar anticorpos específicos para aquele sorotipo. Numa segunda infecção, esse anticorpo ele vai tentar combater, mas ele não é específico. Então, ele vai formar complexos, né, que são irritativos e vai produzir uma resposta exagerada, uma resposta inflamatória exagerada, com liberação de substâncias que vão causar danos, às vezes mais hemorrágicos do que na primeira infecção. Não, se você foi infectado uma vez, você já criou imunidade. Essa infecção é por outro sorotipo? Isso, uma que segunda... pode causar a dengue grave? São 4 sorotipos. Eu Sim. tive para o tipo 1, por exemplo. Sim. Então, minha imunidade é permanente para esse sorotipo 1. Então, só se houver Numa uma outra, segunda infecção se eu por ti- outro sorotipo. Por outro sorotipo. Ah, tá. Muito obrigada. Pode passar. Aqui eu coloquei, pode pôr tudo, Vera. Eu acho que aqui eu quis colocar assim, que a dengue, eu falo que ela é uma doença fingida, porque ela costuma parecer com um monte de doença, né? Então, confunde. Então, assim, a gente tem as síndromes febris, que são malária, e gripe, rotavírus, influenza. Nós temos as síndromes exantemáticas, rubéola, sarampo, escarlatina, mononucleose, todas que dão rush cutâneo. Temos as síndromes hemorrágicas, que são meningococcemia, septicemia, púrpura, febre amarela, malária, leptospirose, rantavírus. São doenças que vão confundir com a dengue. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial. Então, quando a gente tiver um caso suspeito de dengue, nós temos que pensar primeiro que é uma febre com duração até 7 dias, né, acompanhadas de pelo menos mais 2 sintomas. Febre mais 2 sintomas. Cefaleia, dor abdominal, artralgia, mialgia, o exantema e a prostração. Isso tudo com a história, né, de estar em áreas onde está ocorrendo, né, o caso de dengue, onde tem área.
E eu coloquei embaixo que todo lactente com sintomatologia dolorosa, porque a criança a gente não consegue falar, estou com dor de cabeça, estou com dor no corpo. Então, todo lactente que estiver muito choroso e febril tem que suspeitar de dengue, tá? Então, caso suspeito de febre hemorrágica do dengue, é aquela febre com duração até 7 dias, de 2 a 7 dias, acompanhada de pelo menos mais 2 sintomas, do que a gente já falou, que é cefaleia, artralgia, dor retroorbitária, mialgia, o exantema e a prostração, mais uma história de sangramento, mais uma manifestação hemorrágica. E o bebezinho, o lactente, a criança que tiver muito febre e muito choro. Aí a forma de apresentação da doença, ela pode se apresentar infecção inaparente, dengue clássica, hemorrágica e a síndrome do choque da dengue, que é o que a gente teme. A infecção inaparente é aquela infecção que a pessoa está infectada, mas ela não mostra nenhum sintoma. E a gente acredita que de cada 10 pessoas infectadas, apenas 1 ou 2 realmente adoecem. Outras passam sem a gente conseguir identificar. A dengue clássica, né, que a gente tem a etapa febril, que é de até 48 horas, febre, dor de cabeça, cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, artralgia, o exantema. 50% dos pacientes podem apresentar ou não, e discreta dor abdominal. O exantema, ele costuma, às vezes, vir depois do 2º para o 3º dia. Tem casos que vêm desde o 1º dia de febre. Quando sai o exantema depois do 3º dia, começa aquele prurido, a coceira nas palmas das mãos e dos pés. É bem típico. Depois do 2º dia, que é o 3º dia que a gente fala que é o dia crítico, né, que é depois de 48 a 72 horas, podem ocorrer sangramento, petequias, epistaxos, gengivorragias, vômitos sanguíneos, sangramento por punção venosa, hematúria e a prova do laço positiva. Aqui é só para dizer que a gente tem que ficar atento no 3º para o 4º dia, quando ocorre a defervescência da febre, que pode surgir os sinais de alarme. Pode passar. Quais são os sinais de choque que a gente tem que ficar atento? Pressão arterial convergente, menor do que diferencial de 20 milímetros, hipotensão arterial, extremidades frias, cianose, enchimento capilar lento, maior do que 2 segundos, e pulsos rápidos e finos. A gente tem que estar atento, né, aos sinais. Aqui é a síndrome do choque, né, essa é a apresentação mais séria, depois a gente vai falar mais para frente. Ela caracteriza pela queda brusca de pressão ou ausência da pressão, apresentando taquicardia, taquipneia, hipotensão, pele viscosa, o pulso imperceptível, irritabilidade, sonolência e às vezes coma. E se a doença não for tratada, pode levar à morte. Aqui é a etapa crítica da dengue, né? Quando você tem o desaparecimento da febre, surgem os sinais de alarme. Esses sinais de alarme eu acho importante, ele fica gravado no cartãozinho do doente, que a gente faz o segmento. Então, os sinais de alarme são vômitos persistentes, dor abdominal contínua, hipotensão postural, hipotensão arterial, pressão diferencial menor do que 20, hepatomegalia dolorosa, hemorragias importantes, pulso rápido e fino, agitação ou letargia, diminuição da diurese, hipotermia, aumento do hematócrito e desconforto respiratório. O mais importante é na criança, também no adulto, quando você tiver uma queixa de dor abdominal, prestar sempre atenção na dor abdominal, é um sinal de alerta. Aí o exame físico, eu falei para os clínicos, né? Então, criança, a gente considera hipotensão, recém-nascido abaixo de 60, lactente abaixo de 70, de 1 aninho para cima é 70, mais 2 vezes a idade, a gente faz essa continha, tá? Então, se a criança tiver 2 aninhos, 2 vezes 2, 4, mais 70, 74. Então, uma pressão abaixo de 74, a criança está hipotensa. E acima de 10 anos é igual ao adulto, abaixo de 90. Os exames que a gente faz, segmento que a gente colhe é o hemograma, porque a gente vai atrelar, ver o hematócrito, os leucócitos e as plaquetas. A gente colhe o NS1 até o 3º dia, 2º dia de febre.
sorologia até o 6º dia, no 6º dia, e o isolamento viral de acordo com a situação epidemiológica, quem vai ditar é a vigilância. Aí, na triagem, a gente já faz a prova do laço, na sala da enfermagem. Então, tendo os sintomas, né, tendo a suspeita, a gente vai fazer a prova do laço, nós vamos garrotear e vamos ver, né, o pessoal costuma fazer a prova do laço e depois contar. A gente tem que fazer, ver aonde que aconteceu as bolinhas, as petecas, e circular. O pessoal circula e olha do outro lado. Então, não, às vezes não dá certo. A gente faz a prova do laço e vê naquele quadradinho, se for positiva, a criança é acima de 10 petecas ou mais e adultos acima de 20. Aqui é uma prova do laço positiva. Também ilustrando a prova do laço. Aí a gente vai fazer a avaliação de risco. Se for suspeita de dengue, nós vamos classificar como grupo A. Se tiver tendência de ter sangramento, grupo B. Se tiver sinais de alerta, grupo C. E se tiver sinais de choque, o grupo D. Então, o paciente chegou, esse paciente tem dengue, né? Tem sintomas de dengue. Então, a gente vai orientar o tratamento. Qual que é o tratamento? É tomar bastante líquido, né? Basicamente. Repouso, ingestão de soro e outros líquidos. A gente tem que orientar a não tomar nenhum anti-inflamatório, né? E analgésico para dor, né? Paracetamol. E, às vezes, o paciente, e dipirona, o paciente que tiver prurida, orientar antipruriginoso, né? Algum antialérgico. Aí tem o polaramine, cetirizina, loratadina, fica a critério do médico. Eu gosto bastante da cetirizina, que tira mais o prurido. Não existe nenhum antiviral que diminui a carga viral da dengue. A vacina, já falei, está sendo estudada. E aí nós vamos para o grupo A. Então, esse paciente é suspeito, ele tem a febre, ele tem 2 sintomas. Então, a gente vai colocar ele no grupo A e vamos colher hemograma para os pacientes do grupo de risco. A gente coloca grupo de risco, gestante, criança abaixo de 2 anos, idosos acima de 65 anos, paciente cardiopata, renal crônico, e a gente vai ver esse hemograma. Se ele estiver bem, nós vamos colocar como normal e dar seguimento ambulatorial, orientando a ingestão de soro e outros líquidos. Então, o paciente que não tem sangramento, é um paciente que dá para tratar, né, em casa, a gente vai orientar analgésicos e antitérmicos e o soro. O soro oral, a gente tem que colocar mais ou menos de 60 a 80 ml por quilo. Então, a gente fala, toma soro, mas quanto de soro que a gente toma, né? Então, a gente toma lá um copo, 2 de água, né, de soro, então já está satisfeito. Não, tem que fazer a continha. O paciente pesa 60 quilos, então nós vamos ter que dar para ele 3.600 ml, ou seja, 3 litros e meio, mais ou menos, de líquido durante o dia todo, de 3 litros e 600 a 4 litros e 800. Então, desse volume, a gente calcula, né, que 1/3 seja soro e os outros 2/3 de outros líquidos, tá? Então, é importante frisar, você vai tomar 1.000, né, 1 litro e 200 de soro e os outros 2 litros e 400 ml de outros líquidos. Aí nós vamos ver se o paciente tem hemorragia. Se esse paciente tiver hemorragia, ele vai para o grupo B, tá? O grupo B é aquele grupo que tem a febre, né, os 2 sintomas e uma manifestação hemorrágica. E a gente vai estar vendo o hemograma. O que a gente vai olhar? O hematócrito, né? Se ele tiver aumentado, mas até 10% do valor basal, nós vamos colocar ele nesse primeiro grupo do cantinho. Criança, né, de 38 até 42, mulheres de 40 a 44 e homens de 45 a 50. E as plaquetas, elas têm que estar entre 50 até 100 mil. Aí nós vamos orientar ele como grupo A, só hidratação oral vigorosa em casa. Mas se esse paciente, a gente recebeu o hemograma, esse hematócrito estiver aumentado, além dos 10%, então criança vai estar com um hematócrito acima de 42, mulheres acima de 44, homens acima de 50, e as plaquetas baixas, ele corre risco de sangrar. Então nós vamos ter que deixar lá para a gente dar uma hidratada.
Então, esse paciente ele vai ficar lá numa hidratação parenteral com 80 ml, né, por quilo, sendo que 1/3 vai ser nas primeiras 4 a 6 horas. E a gente vai colher outro hemograma e vai reavaliar. Melhorou o hematócrito, melhorou as plaquetas, a gente libera para o grupo A, senão vai permanecer, tá bom? Aí isso é o que a gente acabou de falar. Pode passar, Vera. Aí só para você ver o volume que a gente, né, usa bastante. Na primeira fase, que é 80 ml por quilo, aquele paciente vai estar ingerindo, né, vai estar na primeira fase, soro fisiológico de 500, soro glicosado de 1000 nas primeiras 4 horas. Depois ele vai repetir esse mesmo volume em 8 horas e esse mesmo volume em 12 horas. Ou seja, deu 24 horas, a gente vai reavaliar para ver se ele consegue sair para ir para o grupo A, ou se ele vai permanecer indo para o C. Agora, esse paciente, ele tem algum sinal de alarme? Então, se ele tiver algum sinal de alarme, nós vamos colocar ele no grupo C. Né? Então, ele tem a suspeita de febre, mais os 2 sintomas. E aí, nós vamos continuar com ele, né, hidratando 25 ml por quilo em 8 a 12 horas. E vamos reavaliar depois de um dia, da mesma forma. Se melhorou o padrão do hemograma, a gente vai liberar para casa. Se não, nós vamos reavaliar e permanecer. Nós podemos fazer esse soro de 25 ml até 3 vezes. Não melhorando, a gente vai ter que reavaliar se vai para o grupo D ou vai permanecer no grupo C. Então, esse paciente do grupo C é aquele paciente que está com a suspeita e não tem a hipotensão. Ele tem sinais de alarme, ele pode ter vômitos persistentes, dor abdominal, alguma manifestação hemorrágica, mas ele não tem a hipotensão. Então, a gente vai deixar ele no grupo C. E agora nós vamos ver o grupo D, que é aquele paciente com sinais de choque. Então, o paciente que a gente vai conduzir é aquele paciente com a pressão arterial convergente, menor do que 20, hipotensão arterial, extremidades frias, cianose, um enchimento capilar lento, pulsos rápidos e finos. O grupo D, nós vamos avaliar se esse paciente, né, ele vai ter que estar hospitalizado em UTI, né, hidratação e monitorização contínua. A hidratação a gente começa com 20 ml por quilo em 1 hora, né, com soro fisiológico, sob supervisão médica, reavaliação a cada 15 minutos, né, e corrigir algum distúrbio hidroeletrolítico, acidose. Nesse paciente, a gente tem que procurar derrame cavitário e depois reavaliar. Se não houver melhora, a gente tem que estar pensando, pode passar. Se não houver melhora, a gente vai ter que ver o hematócrito. Se esse hematócrito estiver em ascensão, ele estiver subindo, eu vou usar um expansor plasmático, pensar em usar uma albumina, né, e estar reavaliando. Se esse, né, hematócrito estiver em queda, eu tenho que pensar em sangramento, ver se ele está com sangramento, ou se eu já hidratei esse paciente demais. Né? Aí, se eu perceber que eu hidratei demais, eu vou ter que lançar a mão de diurético, verificar sinais de insuficiência cardíaca congestiva e estar acompanhando. Aqui é aquele fluxograma que a gente conduz, né, o grupo A, que fica restrito às unidades básicas, o grupo B pode ser tratado em pronto atendimento, o grupo C em ambiente hospitalar e o grupo D em UTI, que é o... Pode passar. Quais são nossos critérios de alta? Nossos critérios é ausência de febre por 24 horas, sem terapia antitérmica, melhora visível do quadro clínico, o hematócrito normal ou estável por mais de 24 horas, as plaquetas têm que estar subindo, têm que estar em ascensão e reabsorção de algum derrame cavitário. O que a gente tem que pensar? Não suspender a amamentação para as mães que estão amamentando, retornar o uso de aspirina para os pacientes, né, que usam, após a normalização das plaquetas, manter o calendário vacinal, não suspender anticoncepcional, avaliar o retorno para o trabalho, não utilizar refrigerante para hidratar, preferir dar suco, água e o soro, e não derrar nenhum derrame pleural. Deixa eu ver...
Pode passar. Aqui é o livrinho do manejo da dengue que vocês têm, a gente recebe da vigilância, que é onde a gente se baseia. A carteirinha que depois a Vera vai estar falando. Aí como que a gente previne, né? A prevenção é o controle, basicamente, do vetor. E aqui na Faculdade de São José do Rio Preto, eles fizeram uma pesquisa com a borra de café. Eles viram que a cafeína da borra de café usada para pôr nos pratinhos, ela tinha uma ação para repelir o mosquito. Mas a gente tem que lembrar que não é só a borra de café, a gente tem que fazer a higiene também, porque a gente breca aquele ciclo de pupa para mosquito. Lembrando que esse ciclo de pupa para mosquito leva 10 dias. Se a gente tiver uma higiene, um cuidado redobrado, vai combater o vetor. Essa receitinha é 4 colheres de borra de café para um copo de água. Aqui é um exantema, né, da dengue clássica. Aqui é a dengue hemorrágica. Aqui eu coloquei por distensão abdominal, que lembra que o vírus ele tem afinidade pelo vaso e vai extravasar líquido do intra para o extracelular, causando edema. Então, aqui tem um edema de parede abdominal, a barriguinha da criança está bem estendida. Também são pacientes. Aqui também, preste atenção, volta lá, no saquinho, no escroto, está bem edemaciado. Então, isso é um edema generalizado que ocorre na dengue. Paciente com febre hemorrágica do dengue. Aqui é epistaxe, que é uma manifestação hemorrágica, sangramento nasal. E aqui era um choque da dengue que foi a óbito. Pode passar. Então, a gente tem que pensar que dengue mais uma monitoração e uma hidratação adequada, o óbito é 0. Então, por isso que a gente tem que estar preparado, né, para estar recebendo, fazendo o diagnóstico e dando o tratamento. Então, se você tiver dengue e tratar adequadamente, não vai ter problema. A dengue, a gente não pode esquecer de fazer a prova do laço, hidratar sempre, bater na hidratação, orientar sempre os sinais de alarme e notificar. E é isso. Tá? Agora vou apresentar a minha chefe Vera, quem vai falar as normas e o comportamento, como nós médicos temos que fazer e aquela papelada que vai para frente para acompanhar aos pacientes. Elas são um pouquinho fortes conosco, viu? Outro dia me aconteceu o seguinte, com 51 anos de médico, chegaram uma das chefes e chamou a atenção. Doutor Merri, por que o senhor deixou de passar o papel para frente para os postos de saúde acompanhar o paciente? Eles puxam minha orelha também. Mas é com isso que nós achamos que tem que haver muita seriedade e elas fazem com muito carinho, dedicação, amor e sabendo o que estão fazendo. A minha chefe Vera. Não é bem assim, não. A gente conversa muito e a gente está sempre se comunicando para que não haja nenhuma falha no sistema, né? Lá no PA, a gente atende pacientes do grupo A e do grupo B, porque como não tem setor de internação e é para a área hospitalar grupo C e D, são encaminhados, mas chega pacientes nesse nível de encaminhamento também, tá? Esse ano em especial, agora no segundo semestre, a dengue ela teve um avanço exacerbado, lá em Marília também. Do dia 21 de outubro, que foi pego uma atualização da vigilância, tinha 328 casos. 9 dias depois que teve treinamento, tudo estava
o pessoal da saúde mais atento para os sinais e sintomas foi para 992. Então, foi um aumento assim, absurdo e que alarmou, preocupou todo mundo. Então, hoje, se o paciente chega com febre e 2 sintomas da dengue, a primeira coisa que se faz já é a prova do laço, né? Faz a prova do laço, se deu negativa, cabe ao doutor que vai avaliar as condições clínicas e pedir ou não hemograma através do que a doutora falou, se é grupo de risco ou não, né? E a gente tem todo um fluxo de atendimento. Lá nós temos a sala de classificação, onde fica um enfermeiro e um técnico de enfermagem. É aferido os sinais vitais de todos os pacientes, mas em especial pacientes com suspeita de dengue, nós preenchemos já de imediato esse cartão, que é um cartão que acho que vocês também têm, que vem do Ministério, né? E a importância desse cartão, preencher corretamente, porque se não tiver os dados de exames laboratoriais, o médico não tem como dar um segmento depois. Como que ele vai saber se a plaqueta está caindo, se o paciente tem risco de sangrar, se não tiver corretamente preenchido esse cartão, né? Então, isso aqui de imediato a gente já faz na classificação de risco. Esse outro impresso que o doutor Merri falou que a gente às vezes chama atenção lá dos profissionais médicos, é porque assim, o paciente tem que ser muito bem orientado. A gente orienta na classificação que vai passar pelo médico e depois ele tem que dar o segmento na unidade básica para estar acompanhando, realizando outros hemogramas, né? Para ver como que está a questão plaquetária, né? Se não der alguma coisa impressa para ele ter uma referência para poder procurar, ele acaba não indo. E a gente muitas vezes acaba perdendo o controle desse paciente mesmo. Porque numa época, igual está agora, me desculpa, você estava falando que tem 2 profissionais para atender, né? Quanto tem de população aqui? Não dá conta, né? Então, esse papel do enfermeiro, do técnico, da própria população em estar divulgando os sinais, sintomas, é muito importante, né? Se todo mundo conhecer os sinais, não vai ter subnotificação, a população vai estar assim, mais em alerta, até nos cuidados que a doutora falou, com quintal, com água parada, né? Sabendo da gravidade da doença, né? E mais alguma coisa que eu esqueci de falar, doutora? Não, né? A prova do laço. Aqui tem alguém que é profissional da saúde? Enfermeiro, técnico, dentista? Então, a princípio, se houvesse pessoas da saúde, da área, nós iríamos, assim, demonstrar a prova do laço, né, certinho como que faz, falar da dificuldade de fazer a leitura em pessoas negras, idosos, desnutridos, que têm maior fragilidade capilar. Mas como não tem, eu acho que não é desnecessário, né, doutor, no momento, né? Tá? E é isso. Alguém queria fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida a respeito do fluxo? Eu só gostaria que depois você me fornecesse, por favor, para que eu tivesse em mãos isso um modelinho? Esse modelinho. Pode ficar. A gente tem, mas lá a gente fica até feliz, porque, na verdade, aqui, ó, vai ter o nome do usuário, né? E o médico entrega falando para ele que ele deverá comparecer, né? É assim, ele precisa ir na unidade de saúde no outro dia. Então, o médico coloca o dia, ele acaba seguindo isso como conduta médica mesmo, né? E eu acho que é muito importante porque é mais um fator para conscientizar. Né? E a gente não tem aqui, eu vou seguir o seu exemplo, tá? Então tá joia. Lá nós somos em 6 enfermeiros, né? Tem a enfermeira Maria Ângela, que é a gerente, então isso tudo partiu, né, de toda a problemática da dengue, as necessidades, e em conjunto com os profissionais médicos, chegou a essa conclusão de estar fazendo esse impresso para facilitar o retorno do paciente na unidade.
Nós só trouxemos um, né, doutor? Tá. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Eu tive dengue, fui no médico particular, fiz exame, foi constatado. Esse resultado, ele passa, o laboratório passa para a unidade para estar constatando os casos ou não? De imediato tem que estar passando. Não. Principalmente nessa época agora. Porque o que acontece? O paciente, quando ele é suspeito de dengue, é pronto atendimento, mas a gente faz a notificação. Essa notificação é passada para a vigilância no outro dia já. E se for algum caso mais grave, é passado no mesmo dia. Porque tem que fazer um bloqueio da área, o paciente ele não pode ficar circulando, o médico já tem como conduta dar 7 dias de atestado médico, porque ele não pode ficar em área que tem a possibilidade de ser picado, como a doutora falou, por mosquito, e o mosquito sair contaminando outros, né? Então, o laboratório ele tem essa responsabilidade de estar passando para a unidade. Celina, respondendo a tua pergunta, aqui os laboratórios informam para a vigilância e a Santa Casa também, para a gente poder estar fazendo bloqueio. Para que a gente não perca o controle, tá? Certo? Obrigada, então, gente. Agora eu que vou apresentar-me. Eu trabalho em Marília, no Pé Azul, e ali é que nós acompanhamos, vemos e sentimos tudo isso que vocês estão passando aqui. Por isso é que nós vimos junto com minha chefe Vera e a doutora Patrícia, para poder, assim, dessa forma, transmitir nossa experiência. Vamos a falar de uma situação que está aparecendo e que é a chikungunya. É uma febre causada pelo vírus Chivi e é levado pelo mosquito Aedes aegypti, o Aedes alopetus e Aedes escutalares. Bem, vamos a ver como se comporta esta doença. Os sintomas: é uma febre, um mal-estar geral, dores no corpo e dor de cabeça, aquilo que nós chamamos cefaleia. Puxa, é igual que a dengue. É igual que a dengue, sim. Mas tem duas coisas bem peculiares: a apatia, que não tem a dengue, e o cansaço. Então, já dá para identificar que é causada por outro tipo de vírus, o vírus Chivi. A chikungunya, ela apresenta dores mais intensas que a dengue, dores nas articulações dos ossos. As dores são muito intensas, que chega a dobrar o paciente. Por isso que tem esse nome de chikungunya. Isso apareceu em 1950 na Tanzânia. Recibe este nome porque no dialecto Makonde da Tanzânia, chikungunya significa dobrar. A dor é tão intensa nos joelhos e nos ossos dos membros inferiores que a pessoa fica curvada para frente. Esta doença é pouco letal.
Já temos no Brasil 800 casos desta febre. Em São Paulo, 17. E em Marília, lá em minha cidade, onde nós trabalhamos, tem um caso. Eu quis ir a conversar com essa pessoa, mas não foi possível pela situação que estava colocando a Secretaria de Saúde e com razão. Todos os casos que existem no Brasil, em São Paulo e de Marília, foram confirmados por exames de laboratório. Estas doenças, quero deixar bem claro, são autóctonas. Bom, os sintomas desta febre, chikungunya, vamos a repetir outra vez. A febre, as dores articulares muito intensas, dores nas costas, dor de cabeça e umas erupções cutâneas. A fadiga, náuseas, vômitos e a dor no músculo. Estou repetindo, porque tudo isto se parece com a dengue, só que tem aquelas diferenças. A doença da chikungunya, de 6 a 7 dias, aparece após a picada da infectação. E a dengue, ele vai de 10 a 12 dias. Essa é uma das diferenças. Bom, o que nós queremos ver e transmitir, o que está acontecendo em nossa Marília. Aumentou muito a presença da dengue. Tais que só hoje eu verifiquei 2 casos novos de dengue. Então está aumentando. Mas como falou a Vera, minha chefe, já se tomou todas as providências para que não consiga aumentar. Para isto, o tratamento de prevenção na cidade de Marília começou segunda-feira e vai até dia 5. Tem 250 agentes de saúde trabalhando de dia e de noite. Eu falo de dia e de noite, para fiscalizar possíveis locais que possam ser criadouros. À noite sim. Vamos a justificar por quê? Porque os donos da casa, os adultos, vão trabalhar, tanto o marido como a mulher, e as crianças vão para a escola. Quando os agentes chegam em casa aqui, que faz? Está fechada. Como que se vai descobrir os criadouros? Não tem jeito. À noite não. Pode ser 10, 11 da noite, bate a porta, pode estar assistindo novela e vai assim dar oportunidade dos agentes da saúde que estão trabalhando a fiscalizar como que estão os possíveis criadouros em cada casa. Essa foi uma boa saída. Existem 7 caminhões fumacê dedetizando 4 vezes no mesmo local. 4 vezes no mesmo local em dias alternados. É decir, se está fazendo um trabalho muito bom. Eu acho que este exemplo que estamos trazendo poderá ser também aplicado aqui em nossa querida Bariri. Eu deixo à disposição para algumas perguntas. Muito obrigado. Se faça presente. Nós estávamos aguardando a sua presença e eu não vi que você chegou. Eu gostaria, em nome da vigilância do setor de saúde, estar agradecendo a sua parceria conosco, porque foi de muita importância o Legislativo, através de você, estar nos apoiando quanto à prevenção e trazendo pessoas maravilhosas para que pudesse estar nos esclarecendo mais um pouquinho a respeito. Muito obrigada.
Boa noite a todos. Eu quero dizer que nós estamos fazendo uma das pequenas partes pela coletividade de Bariri. E quando eu me dispus em te ajudar, Vânia, porque eu sei que as suas redes são meio curtas, que você não tem muito espaço para estar comandando isso daí. E nós, vereadores do Poder Legislativo, nos emboçamos em ajudá-los, o qual eu tenho uma convivência muito grande com o Dr. Merri, sei da capacidade dele, que hoje ele vem acompanhado da enfermeira Vera e doutora Patrícia, o qual eu encarecidamente eu agradeço imensamente. Quando se fala de prevenção, se fala de gasto, há necessidade de o povo saber que eles têm culpa também, certo? De tudo isso. E hoje, nós vendo uma palestra que está sendo feita nessa casa, e a gente vê esses vários bancos vazios aqui, então a gente vê também o desinteresse da população. Não é questão nem de dar bronca, mas é uma questão de consciência. Porque não adianta só depois chegar e cobrar, e quando tiver, na verdade, já em endemia, a população achar que a prefeita não faz nada, que os vereadores não fazem nada, que a vigilância não faz nada. Por quê? Porque deveriam estar aqui tão bem hoje assistindo essa palestra, Dr. Merri. Porque quem é o maior eliminador desses Aedes aí, desses cometedores de doenças? São a própria população. Elas têm que estar cientes de que elas têm que participar. Não é só esperar cair do céu, não. E nem esperar só dos vereadores e da prefeita. Nós temos que pôr a mão, nós, como cidadão e como dirigente de uma cidade, nós temos que pôr a mão na consciência e pensar que nós estamos num todo aqui e fazendo em prol da população. Nós estamos fazendo nossa parte, Dr. Merri e doutora Patrícia. Porque o dia de amanhã nós não queremos ser cobrados daquilo que nós não fizemos com razão, mas a população tem que acompanhar, porque nós estamos fazendo, e eu queria, de verdade, que essa casa estivesse cheia, porque foi comunicado no meio da imprensa, escrita e falada, foi passado vários convites, inclusive, de 9 vereadores, nós estamos com o doutor Ayrton aqui, também presente, que faz parte. Todo mundo tem compromisso, claro, mas todo mundo tem que se dedicar um pouco também, saber que ele faz parte de uma cidade, que a cidade só cresce quando todo mundo dá a mão, todo mundo ajuda. E é uma pena que, uma importância dessa, saber dessa nova endemia que está tendo, né? Porque em Marília parece que já está com uma endemia, e saber que ocasiona e vai até a casos de óbitos se não saber cuidar. É como a dengue. Existe, no meio disso tudo, uma prevenção, e a prevenção se acontece agora, justamente agora, quando não é o foco principal, o criador principal, e nós estamos fazendo isso. Então, que a população nos perceba que nós estamos trabalhando, independente se estamos tendo ajuda ou não, se estamos tendo condições ou não, a gente está aqui para levar para a população que nós estamos preocupados, enquanto não acontece uma endemia. Estamos com o diretor da saúde aqui também, que eu acredito que ele use a palavra também um pouco depois para poder comentar sobre isso daqui, o doutor Ayrton. Mas, doutor Merri, eu fico assim meio que constrangido, porque eu achei que essa casa estaria cheia hoje. Eu estava em Bauru até o momento presente, mas eu estava hiper preocupado, liguei dizendo que eu ia chegar. Tá? Então, nós estamos aí. A gente tem um compromisso, nós sabemos da vontade que o Dr. Merri, mesmo morando fora, da vontade que ele tem de ajudar a população aqui, dele estar participando. Nós temos uma diretora de escola também que está aqui presente, que é muito importante isso daí. A representante do clube, alguns jovens. Isso, na pessoa do Coutinho ali, que está presente também.
Então, é um meio, doutor Merri, mas parece que quem ouve acha que não é tão importante, mas só quando está acometido desse caso, ou alguém, um parente está acometido, que presta atenção. Aí ninguém faz nada, então tem que correr, tem que fazer, mas nós estamos fazendo. Ô, João Rodrigo, então, que legal. Isso é importante. Nós estamos aí. Bom, mas enfim, nós estamos aí e que a nossa cobrança seja moderada para que nós possamos também ser cumpridor daquilo que nós devíamos comprometer para a população, trazer o bem-estar. E é isso que nós queremos, mas que todo mundo ajude. A nossa parte nós estamos fazendo. Estamos aí com o Betinho Ribeiro também, que ele automaticamente vai fazer depois uma mensagem, vai fazer uma matéria para o jornal. Isso é muito importante. Tá? Mas eu quero agradecer imensamente, doutor Merri, o senhor deslocar de tão longe, né? E vir dessa palestra aqui, a doutora Patrícia, a enfermeira. Mas nós estamos aí de portas abertas, doutor Merri. Eu acredito que no futuro bem próximo vocês possam voltar aqui com a conscientização do povo e que essa casa tem que estar cheia aqui para poder ouvir e ajudar a melhorar a nossa cidade. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer imenso ter o Dr. Merri novamente, revê-lo. Eu era muito jovem quando o senhor saiu de Bariri, provavelmente o senhor não lembra de mim, mas eu cheguei a jogar futebol com o senhor no Monte Cristo. É um prazer enorme. A respeito dos nossos procedimentos no setor de saúde, nos controle preventivo da dengue e agora também da chikungunya. Nós estamos sendo acompanhados por iniciativa nossa pelo Ministério Público. Então, semana passada nós já protocolamos todas as nossas medidas preventivas junto ao promotor Lisiânias, o que nós estamos fazendo por iniciativa nossa. Vários mutirões de limpeza da cidade, controles de um caso que nós já tivemos, que já cercamos, já fizemos a pulverização necessária e todos os controles necessários. E na última reunião que nós tivemos já está acordado com o setor administrativo que serão contratados mais 6 agentes epidemiológicos para o ano de 2015. Então, na verdade, o que falta para nós ainda é fazermos aquela programação de referência e contra-referência, que vocês falaram dos casos A, caso B, caso C, caso D, que inclusive eu gostaria de antecipar, pedir emprestados, se vocês tivessem esses slides, para nos nortearmos a respeito disso. Então nós vamos ficar capacitados dentro da lei, no mínimo, pelo menos, que a SUSEM pede de agentes epidemiológicos para a cidade de Bariri, que tem 33 mil habitantes. Então, os setores preventivos nossa parte preventiva, nós estamos tentando fazer da melhor forma possível, porque realmente o que nós passamos durante esse ano, no mês de maio, abril, foi preocupante, foi muito preocupante. Os exames de sangue não deram, as nossas licitações estouraram, estamos tendo problema agora com problema de saúde, porque os exames terminaram. Dentro da licitação, então estamos correndo atrás de verbas para conseguir exames que teriam que ser feitos, que foram gastos na epidemia. Então, são vários problemas que nós passamos que nós não pretendemos passar mais. Então, na verdade, o setor de saúde está muito preocupado com isso, nós estamos fazendo várias ações. A respeito da nebulização, o que nós podemos fazer, Vânia, é simplesmente oficiar, pedir oficialmente. Aí nós vamos estar documentado e colocar a responsabilidade em quem possa tê-la, né? No mais, acho muito importante essas ações sociais, porque de livre e espontânea vontade, médicos ocupados, enfermeira ocupadíssima, tenho certeza disso, se dispor a vir fazer esse bem social para uma cidade que a doutora Patrícia e a enfermeira Vera mal conhecem, mas o doutor Merri conhece muito, e nós precisamos disso. É o pouco que cada cidadão pode dar, e que, na verdade, na somatória, isso se multiplica e faz com que nós tenhamos uma ação realmente efetiva em todos os problemas de saúde e outros problemas que possam vir. Dr. Merri, muito obrigado mais uma vez, doutora Patrícia, Vera, muito obrigado pela presença de vocês.
doutor, quanto à nebulização, eu acho que eu fiz um comentário, só que nós não tivemos a nebulização porque a SUSEM elogiou o trabalho que nós estávamos fazendo e disse que não havia necessidade, porque o trabalho estava perfeito e correto. Tá? A doutora, você usa a palavra? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Merri, que apesar de ter saído da cidade há um certo tempo, ainda se preocupa com a nossa cidade e, graças a ele, trouxe a equipe, doutora Patrícia, esposa do meu amigo Sinésio, né? Também acompanhada da enfermeira Vera. Então, muito interessante. Eu peço desculpas, porque eu estava muito interessado nessa palestra e, infelizmente, eu perdi a parte mais importante. Eu tive que atender uma emergência e acabei tendo que voltar agora. Mas já falei com a doutora Patrícia, eu vou me inteirar, vou procurar o material para a gente ficar a par, principalmente da nova doença agora, que é a chikungunya. Nós tivemos bastante casos de dengue nessa cidade. Nesse ano, né, foi motivo de grande preocupação. Nós tivemos um surto muito grande aqui. E agora a gente sabe que é o momento de fazer a prevenção, né, para justamente prevenir os novos casos que tem, principalmente para o próximo ano. Na época, nós tivemos uma briga muito grande com a SUSEM, porque no meio daquele pipocar de casos, a gente tentou de todas as maneiras trazer a nebulização para a cidade e, infelizmente, nós não conseguimos. O município acabou tendo que arcar com uma empresa particular e fazer esse tipo de serviço, porque a coisa estava estourando, eram casos e mais casos, com frequência aparecendo, e a cobrança era muito grande, principalmente em cima da Vânia, e a gente acompanhando também esse caso. Fico contente com a palavra do Dr. Moser, que está, no caso, aumentando a equipe da vigilância epidemiológica, com a equipe que estava realmente, você não tem condição de fazer muita coisa. E mais uma vez agradecer, como o Dr. Moser foi muito feliz em falar, vocês se deslocarem aqui, de Marília até aqui, para fazer um bem para a cidade. Infelizmente, a gente sabe que o brasileiro é meio acomodado e ele não se preocupa muito com prevenção. Mas que essas poucas pessoas que estão aqui hoje sejam multiplicadores na sociedade para que a gente faça a nossa parte e, quizás, que a gente não tenha, nesse próximo ano, um novo surto da doença. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, eu quero mais uma vez, em nome de Bariri, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença de todos vocês e encerro por hoje a nossa palestra. Muito obrigada a todos.